O apóstolo Paulo, ele tinha uma personalidade forte, mas ele era sensível à voz do Espírito Santo. Que legal, gente. Veja só. Então Paulo deixava-se ser lapidado por Deus, porque quando a gente é manso e humilde de coração, a gente vai sendo reciclado, a gente vai sendo trabalhado. Então a personalidade dele era forte, mas ele era sensível à voz de Deus. Tem pessoas que têm uma personalidade forte, tem pessoas que têm um grande espinho, quer ser mais manso, mas não consegue. Às vezes quer perdoar, mas não consegue, sabe? Cada ser humano tem suas limitações, dificuldades. Qual é o grande segredo? É o segredo que Paulo tinha, mesmo tendo uma personalidade forte, mas ele deixava-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Quando isso acontece com a gente vai alcançando a excelência aos poucos. Não importa se você tem uma personalidade forte, não importa se você tenha dificuldades para perdoar alguém, para perdoar a si mesmo, não importa se você é uma pessoa amarga, mas se você desenvolve, como Paulo desenvolveu, essa intimidade com o Espírito Santo, da mesma forma que Deus foi lapidando a personalidade de Paulo, Deus vai lapidando a nossa personalidade. Eu costumo dizer que até mesmo uma pessoa com uma personalidade de esquizofrenia, a palavra de Deus, ela pacifica a alma e o ser desta pessoa. Deus é Pai e para todos Deus tem uma estratégia de trabalhar em nós, nos lapidando e nos preparando para uma grande missão, como trabalhou com o apóstolo Paulo. Tem pessoas que param no caminho, nunca desista diante das suas limitações. Paulo tinha personalidade forte, mas ele deixou ser trabalhado. Qual é o seu espinho que está querendo frear você? Qual é a grande dificuldade que você está encontrando na sua vida e você diz, não, eu já tentei, lutei. Qual é o segredo? Gente, o segredo é ser íntimo do Espírito Santo, ser conduzido, guiado, e o Espírito ele vai produzindo em nós, vai trabalhando em nós. É a mesma forma do oleiro. Quando a gente é sensível ao direcionamento do Espírito Santo, o oleiro, aquele barro mais mole para ser trabalhado, vai sair um tijolo de excelência. Agora, se o barro é duro, então quando nós temos esse óleo do Espírito Santo, essa humildade, esta flexibilidade, não importa que doença emocional, psíquica você tenha, o Espírito vai ter acesso, porque essa pessoa é humilde, ela é mansa, Não importa se você tem uma personalidade forte, não importa o que aconteceu com você, de onde você veio, não importa como esse barro duro é, mas o oleiro, se tem o óleo do Espírito, da humildade, e deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo, ele vai trabalhando nas nossas limitações. Então o grande segredo é deixarmos o Espírito Santo atuar em nós, trabalhar em nós, e ele vai nos fazendo seres humanos melhores na caminhada da vida. Então, diante de limitações suas ou minhas, não desista, continue, e o Espírito Santo transformará os fracassos, as perdas, as limitações, potencializará e transformará pontos fracos em pontos fortes. Quanto mais você persevera com essa perspectiva, Deus vai lapidando você e potencializando os pontos fracos e transformando em fortes. Os grandes treinadores, eles sempre focam nas grandes habilidades dos jogadores. Quanto mais eles focam nas habilidades, mais os pontos fracos e negativos vão potencializando-se dentro do jogador. Então nunca pare. Eu tenho visto pessoas que desistem porque às vezes tem uma dificuldade. Não vou mais servir a Deus, vou parar porque tenho essa dificuldade. Às vezes a pessoa está fumando ainda, às vezes a pessoa ainda é um usuário de drogas, às vezes a pessoa
tem um vício, tem uma limitação, um espinho dentro de si. Eu digo, gente, não desista, continue, porque aquele que começou a boa obra, diz a Bíblia, aperfeiçoará. Então não importa qual foi a tragédia, qual foi a dificuldade. Eu já cheguei em Cracolândia para realizar louvores proféticos, encher um ônibus de pessoas que estão ali. A gente chega com a equipe e eu digo, gente, estou aqui com um ônibus, vim buscar vocês que queiram ir conosco, a gente vai ter comida para vocês, a gente vai ter uma palestra para vocês, vamos ter louvores proféticos para vocês e a gente traz vocês de volta. E alguém diz assim, mas pastor Abraão Silva, eu estou aqui estou sujo, estou com um cigarro no bolso. Eu digo, não tem problema. Fique tranquilo, vai ter um local reservado especial para vocês lá. Fiquem tranquilos, não se preocupe com isso. E aí eles entram, vão, tem alimentação espiritual, tem os atendimentos, tem as ministrações e volta todo mundo, porque não sou eu quem muda ninguém. Eu não posso ter olhares para estética, para roupa. Eu preciso ter olhares para o coração, para a alma. Essa hipocrisia religiosa, gente, é muito nojento quando você chega perto de alguém e alguém começa já olhando para as tuas vestes. Se a irmã está de saia, ou está de calça, ou está com brinco, ou está sem. Gente, isso é a coisa mais nojenta no mundo religioso. A gente tem que ter olhares para o coração das pessoas, porque Deus começa trabalhando no coração das pessoas. É na alma. Nós precisamos de pessoas que tenham misericórdia e tenham olhares para a alma das pessoas. Então, quando essa intimidade com o Espírito chega, gente, eu estava em Portugal uma vez pregando, ministrando, e o camarada veio derramando lágrimas, jogou o cigarro em cima da mesa e disse, a partir de hoje eu não fumo mais. Tomou uma dele e jogou na mesa assim, chorando em desespero, porque ele queria libertar-se daquilo. Ele disse, hoje eu tomo uma decisão, porque ele veio chorando porque o Espírito tocou. Se não for o Espírito que toque, se não começar por essa intimidade com Deus, religião, nada, dogmas, nada muda um ser humano. Começa aqui dentro, quando a gente permite o Espírito Santo começar trabalhando. Então não importa qual é a sua limitação, qual é o seu problema, qual é o que aconteceu com você, desenvolva isso dentro de você com o Espírito Santo. E assim como Paulo tinha uma personalidade forte, mas era íntimo de Deus e realizou um grande trabalho para Deus no mundo, Deus vai aperfeiçoar você para uma grande obra mundial. Estamos juntos? Meu abraço.